os contrastes de nossa gente, o pé na estrada, ideias pra frente, encontro de jovens de todos os tempos, buscando vencer os contratempos, derrubando barreiras, nossos limites, novos lugares, novos convites, a mágica deste encontro. Cristo te chama, estejas pronto. Vamos à luta, somos irmãos, jovens de hoje, buscando união, fazendo de Cristo nosso espelho. Ele é muito sábio em seu conselho.
Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me destes, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me destes, e em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me Deus está aqui, aleluia, tão santo como o ar que eu respiro, tão santo como a manhã que se levanta, tão santo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão santo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir.
Uma boa noite a todos vocês. É sempre bom ver o povo de Deus na casa de Deus, se reunindo, motivados no amor e na graça desse Deus, para render culto a Ele, louvor a Ele, pelas bênçãos, pelo amor, pelo cuidado, pela presença dEle na vida do seu povo em todos os dias e momentos. Eu quero saudar cada um de vocês que aqui está presente nas palavras bíblicas de Filipenses, capítulo 1, o versículo 21, que diz: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Parecem estranhas por um lado essas palavras, mas quando entendemos que a partir de Cristo o céu, que é muito melhor do que aqui nos espera, nós podemos dizer também com o apóstolo Paulo, essas palavras podem ser as nossas palavras. Então a saudação a todos os membros aqui presencialmente nessa casa de Deus, também todos aqueles que nos visitam, sempre muito bem-vindos. Também quero saudar os que se unem a nós, membros da congregação pela internet, e também os que nos visitam aí também pela internet. Quero passar neste momento avisos da congregação. Os cultos então todos os sábados às 18 e todos os domingos de manhã às 9 horas. Quero fazer menção também a um grupo da congregação que está sendo construído para avisos e informações especiais da congregação. Várias pessoas já fazem parte desse grupo, mas se você ainda não recebeu o convite, ou não percebeu talvez o convite vindo da secretaria, você pode solicitar, você pode pedir para ser convidado a integrar então esse grupo da congregação, certo? Esse será apenas de comunicações a partir da congregação. Então as pessoas, os membros, não poderão ali enviar mensagens, mas apenas receber da parte da congregação. As mensagens enviadas para a congregação serão sempre privadas. Também quero destacar aqui ainda a questão de doações. Então quem quiser fazer ainda doações, alimentos, água, produtos de higiene, shampoo, desodorantes, e assim por diante, então para os atingidos, para a enchente, são sempre bem-vindos. Podem levar então até a secretaria da congregação. Hoje podemos dizer que roupas, nós temos assim, uma boa quantidade de roupas. Então agora, a necessidade especialmente, eu diria assim, alimentos. Então para frente. Também destaco aí com relação à programação da semana, na terça-feira, estaremos atendendo a paróquia vacante, Forquitinha, na terça-noite. Quarta-feira, nós temos aqui agendado estudo bíblico do PEN, com transmissão pelo Facebook. Na quinta-feira à noite, 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira, culto no Larias. E no próximo sábado, dia 30, teremos instrução às 13h30, primeiro ano, e às 14h30, então, o segundo ano. E aí no próximo final de semana, já 1º de outubro, destaco 14h30 culto no Moinhos d'Água, 18 horas líderes do PEN e 19h30 horas reunião da diretoria. Então intensivo de atividades também, começando então o mês de outubro, então no próximo domingo. Então são esses os avisos que temos aqui. Também destaco que na quarta e quinta-feira estaremos recebendo aqui no Vale do Taquari um representante da Igreja Luterana dos Estados Unidos, da Lutheran Church Missouri Sínodo, alguém que integra a comissão de tragédias internacionais ou desastres internacionais, também da nossa igreja, vindo dos Estados Unidos, para conhecer mais de perto também a realidade aqui no Vale do Taquari. Então estará aqui com o representante da diretoria nacional, então na quarta e quinta-feira, então no Vale do Taquari. Que Deus abençoe também essa comitiva, vindo também da nossa igreja dos Estados Unidos. E que Deus continue abençoando e assistindo a todas as pessoas também nas suas tribulações, então nos desafios que precisam estar enfrentando também no pós essa calamidade que atingiu o Vale do Taquari. Nós queremos iniciar nesse momento o culto cantando o primeiro hino conforme segue na projeção.
vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Ai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Mas somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Em nome do Pai, nosso Criador, Nós te louvamos pela vida que de ti recebemos e pelos cuidados que dispensas a cada um de nós. em nome do Filho, nosso Salvador, Nós te louvamos porque renunciaste a tudo, dando-te em nosso favor, para que tivéssemos remissão dos pecados, vida e salvação. em nome do Espírito Santo, nosso santificador, Nós te louvamos porque nos santificastes, criando em nós a fé, mantendo-nos firmes na luta contra o diabo, o mundo e a nossa carne. amém. Muito estimados no Senhor Jesus, quanto mais conhecemos a Deus em sua santa palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Confessemos, pois, os nossos pecados, orando em conjunto conforme segue. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, com toda humildade nos achegamos a Ti. Reconhecemos sinceramente que temos ofendido a Tua santidade com nossa desobediência aos Teus mandamentos. Também reconhecemos que muitas vezes esquecemos que Jesus em breve voltará. Vivemos para nós mesmos, seguindo nossos desejos cobiçosos, ao invés de perguntarmos pela Tua vontade. Igualmente, esquecemos-nos de vigiar e orar incessantemente. Isso mostra que não Te tememos como deveríamos, não Te amamos e não confiamos em Ti sobre todas as coisas. Mas recorremos à Tua misericórdia, ao Teu amor, e suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, nos concedas o Teu perdão. Amém. Meus estimados, nosso Deus é longânimo, compassivo, rico em perdoar. Ele não deseja de modo algum a condenação do pecador. Por isso prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo, o qual fez o que era impossível para nós. Ele cumpriu toda a lei perfeitamente. Derramou o seu santo e precioso sangue na cruz do Calvário. Assim pagou o preço dos pecados da humanidade. Nessa certeza, em nome deste Cristo, anuncio a todos os irmãos que os pecados estão perdoados e que somos, na ação do Espírito Santo, novas criaturas, conclamadas a vivermos e compartilharmos o amor cristão na igreja, na família e no mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todos podem se assentar, então, neste momento.
Convido então, nesse instante, para comparecerem aqui diante do altar do Senhor, as pessoas que concluíram, então, o período da instrução, então, de adultos. Conforme segue, o André, a Maiara, a Gabriele, o Eliseu, a Mara, a Dulce, o Pedro e também a pequena Emily Vitória Kunz, para que sejam recebidos, então, aqui oficialmente, como membros desta congregação. Pode ficar aqui assim, voltados, então virados aqui para o altar, no degrau de baixo, tenha bondade. Isso. Estimada congregação, Cristo, então as pessoas que estão aqui, então diante do altar, estudaram as principais doutrinas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e as reconheceram também como o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E nessa convicção estão aqui para professarem publicamente a sua fé e serem recebidos como membros, então, desta congregação. Caros irmãos e irmãs em Cristo, estamos com certeza felizes porque vocês vieram aqui para congregar-se à nossa comunhão. E nosso Senhor Jesus diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Assim sendo, peço que respondam com espontaneidade, então, as perguntas que farei em nome do Senhor como ministro da igreja. Vocês aceitam e confessam os ensinos da palavra de Deus ministrados na Igreja Evangélica Luterana como verdadeiros e corretos? Se respondam dizendo sim. Querem permanecer firmes nessa confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Então, diante da confissão que acabam de fazer, então eu os recebo como membros, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação. E exorto-os a permanecer firmes em tudo o que aprenderam, dando testemunho da verdade para os que não creem. Convido-os a participar conosco da ceia do Senhor, de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça do Senhor, que os levou a confessar a verdade do Evangelho, esteja com vocês e lhes conceda força para sempre aceitarem a verdade em amor e cumprirem de coração a sua vontade. Que Deus, em sua graça, os preserve e fortaleça na fé para que possam aguardar o prêmio da vida eterna. Amém. E neste momento também reconhecemos, então, o batismo já recebido, então, da Emily, no dia 24 de junho de 2018, como sendo correto, verdadeiro, e ao reconhecer, então, esse batismo, ela também é membro desta congregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vinda a essa família da fé. Obrigada. Pedro, muito bem-vindo também a essa família da fé. Obrigado. Vamos com Jesus e vamos bem. Amara, muito bem-vinda. E vamos firmes na graça e na bênção de Deus. Então, a Gabriele, vamos lá, agora, depois de batizada, agora também confirmada na fé na congregação. O Eliseu, muito bem-vindo a essa família da fé. E ela já veio antes de vocês. André, Deus abençoe ricamente. Vamos com Jesus e vamos bem. Maiara, muito bem-vinda. Deus abençoe ricamente também vocês. E a Emily também, muito bem-vinda. Agora você também é membro dessa igreja, dessa família da fé.
Agora eu vou pedir para vocês virem aqui na frente, do meu lado, se virarem lá para a congregação, para registrarmos também esse momento e a congregação poder ver vocês. Isso, aqui ao meu lado, então nesse instante, os novos membros, então desta família da fé em Cristo. Muito bem-vindos. Podem dar uma salva de palmas para eles. Podem retornar aos lugares. Seguimos, então, neste momento, com o introito do culto, para tanto nos coloquemos em pé. É o Salmo de número 27, um versículo oficiante e outro a congregação. O Senhor Deus é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. Amém. Podem se assentar, cantemos neste momento em louvor e adoração à Trindade, conforme segue. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu
Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos diante do Teu altar, te rendendo o culto, porque em Jesus nós somos Teus filhos. Vivemos a certeza do céu quando Tu nos chamares e a certeza da Tua presença na nossa vida. Neste momento Tu vens a nós com a Tua santa palavra. Age em nós pelo Teu Santo Espírito, que sejamos fortalecidos em Jesus e na certeza de que, de fato, em Teu Filho amado, a vida tem sentido aqui e a eternidade é algo certo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras. A leitura do Antigo Testamento se encontra em Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A leitura da epístola nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 30. A vida de Cristo. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram ajudaram o fato do progresso do Evangelho, pois foi assim que todas a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia por ser servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Esses fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem e assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo.
Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer alguns trabalhos úteis. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los e progredirem a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão, ainda mais, para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que eu tive no passado é a mesma que ainda continua. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão E perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. O Santo Evangelho, que assim com reverência queremos ouvir, ou seja, em pé, encontramos em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 16, que leio então neste momento. Mateus 20, 1 a 16. Os trabalhadores da plantação de uvas. Jesus disse:
O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, pois eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar com o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a fé em conjunto, conforme então as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Esse é o momento então da escola dominical. Todas as crianças vêm até a frente. Aquelas que têm oferta fazem a oferta. Todos recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical.
Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fechem os olhos, abaixem a cabeça e recebam todos vocês a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Queremos, então, neste momento, em preparação à mensagem, cantarmos o próximo hino. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre, Em oração, novo dia, com Cristo nós iremos renascer. La 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 la. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando dessa morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. La 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 la. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glórias estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. La 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 la. Cristo é a nossa vida. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, e que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, a partir do qual temos perdão, salvação e vida eterna. Uma vida com sentido aqui, uma vida com rumo eterno com nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui presencialmente nessa casa de Deus, e também pessoas que se unem a nós, então pela internet neste momento. Hoje tivemos mais um momento de despedida da congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado. Pois no dia de ontem faleceu um irmão nosso, o senhor Elmo Reinheimer. O seu Elmo, ele tinha passado então um AVC um tempo atrás. Ele havia tido uma paralisia, então, de um lado, então, do seu corpo. Ele lutava, seguia com fragilidade, por longa data, por muito tempo. Ele foi um dos atingidos também com a enchente que assolou o Vale do Taquari. E ele, assim como tantos outros, ficou desabrigado, desalojado.
Não perdeu a casa, mas a sua casa teve muitas avarias e perdeu o que tinha dentro da sua casa. Entre meio a isso tudo, ele teve um novo AVC. Paralisou o outro lado do corpo. Não ficou aí. Ele teve uma espécie também de trombose no braço direito, entre meio a isso. O que fez com que o seu braço entrasse numa situação de, podemos dizer assim, de morte. Ou seja, a partir disso ele sentia ainda muitas dores no seu corpo. Ou seja, ele tinha muito sofrimento. Podemos imaginar quando algo pequeno em nós, no corpo, incomoda, ou está doente, ou dói, um dedo, uma unha, qualquer coisa. Agora imaginar o braço todo numa situação tão complicada, tão delicada, as dores que ele deveria estar sentindo, então, neste momento. A situação dele talvez seja parecida com a de muitos no mundo todo, vivendo os mais diversos tipos de situações. Mas enfim, Deus achou por bem, então no dia de ontem, levar ele desta vida para a eternidade. Deus faz tudo bem. Deus sempre dirige tudo pelo melhor. E nesse momento de despedida do seu Elmo, eu fiz uma pergunta a todos que lá estavam no momento de despedida, que quero agora transmitir também para vocês que participam deste culto. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: aos familiares e amigos ali participantes daquele momento de despedida. O que vocês acham? O seu Elmo merece o céu ou ele merece o inferno? O que ele merece? É uma pergunta pesada, né? Uma pergunta difícil. É, mas necessária. Talvez você não lembre quem é o seu Elmo. Mas é a mesma pergunta que nós podemos fazer em cada momento que estamos diante da despedida de alguém. Merece o céu ou merece o inferno? E se fosse eu, se fosse você? Eu lembro o que ali as pessoas falaram. Não, ele merece o céu. Sofreu muito na vida, enfrentou muitas tribulações, momentos difíceis, fez muitas coisas boas. É o que normalmente as pessoas pensam no mundo, na maioria, e falam, não é assim? Talvez, quem sabe, olhando para nós, deitado num esquife, diriam a mesma coisa. Minha nossa, que homem bom, ou que mulher maravilhosa, merece o céu. Não é assim? Esse é o pensamento dos homens. A nossa forma de analisar a questão de méritos, benefícios, favores. Mas pude dizer para todos, como um servo de Deus, instrumento de Deus, o que Deus nos diz na sua palavra. Eu mereço o inferno, o desprezo eterno de Deus. Assim como o seu Elmo, que lá estava e do qual os familiares e amigos se despediram. A mesma coisa que cada ser humano deitado num esquife merece, não só com a alma na morte, mas com o corpo depois na ressurreição. Por si só merecemos todos o inferno.
a condenação eterna, o desprezo eterno do nosso Deus. Puxa, que terrível. São as verdades claras que Deus nos traz na palavra. Bom, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, pecador desde a concepção. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Somos mentirosos e chamamos Deus de mentiroso. Está escrito em 1 João. O salmista, no Salmo 130, ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem escapará da condenação? Eu? Você? Algum ser humano na face da terra? Conforme lemos em Efésios capítulo 2, por natureza somos espiritualmente mortos. O morto pode voltar à vida por si? De jeito nenhum. Assim como ninguém chega à fé por si, o morto físico não volta à vida por si próprio. É só por Deus, é só pelo Espírito de Deus. Mas nós lemos lá em Efésios que Deus, na sua graça, por sua graça em Cristo, nos trouxe a fé. E ninguém diz Senhor Jesus, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. E agora, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Por nós mesmos mereceríamos a condenação, mas por Cristo Jesus nós temos por graça o perdão, a salvação, a vida eterna, o céu, quando Deus nos chamar. Nós temos a esperança de um reencontro com aqueles que ora nos despedimos e que um dia choramos. Nós temos a esperança de estarmos todos um dia lá na festa do céu, onde não tem mais mortes, sofrimentos, tragédias, calamidades, dores, injustiças, maldades, aquilo que nós aqui nesse mundo enfrentamos por causa do pecado. Lá no céu, sabemos que viveremos a plenitude na presença do nosso Deus. Portanto, o apóstolo Paulo lhe diz com propriedade: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O céu é melhor, gente, muito melhor. Sim, o céu é incomparavelmente melhor, ou seja, é a perfeição. E nós em Cristo estaremos um dia lá, porque Deus em Cristo nos presenteou com essa certeza maravilhosa, ou seja, já vivemos nessa perspectiva e sabemos que não há melhor coisa do que a salvação, a vida eterna, então lá no céu. E não importa se pelo Espírito Santo chegarmos à fé na prorrogação do segundo tempo. Até lá nos instantes finais, as pessoas têm essa possibilidade de chegarem pelo Espírito Santo na fé e receberem a salvação. É a história do Evangelho e do culto de hoje. Não importa em que momento o funcionário foi contratado na plantação de uvas. Ele deu o mesmo salário a todos. Ou seja, o céu, Ele dá para todos. Ou seja, o céu Ele nos deu, Ele dá para todos em Cristo. Independente do momento em que as pessoas acabem chegando então à fé. Mesmo que seja na prorrogação do segundo tempo. Olha que maravilhoso, não é verdade? Que bênção isso. E a partir disso,
Nós vivemos nessas certezas maravilhosas, e como é bom saber que Deus está sempre chamando ao arrependimento os pecadores e oferecendo por Cristo o perdão. Nós não precisamos temer nada deste mundo. Não precisamos temer as tribulações, muito menos temer a morte, porque Jesus já venceu o pecado, a morte e o diabo. Não precisamos temer as tribulações, ou qualquer coisa. Quais são os teus medos? Os medos são presentes na nossa vida, pela nossa fragilidade. Mas, diante de Deus, eles não se justificam. Não há motivo para medo. Ou seja, porque vivemos na presença de Deus em todos os dias, em todos os momentos. É um desafio, portanto, queridos irmãos, continuarmos vivendo na fé em Cristo, que é tudo, a coisa mais importante. Quando a gente está diante da morte, a gente vê o que de fato é o mais importante. Não são as riquezas deste mundo. Não são as coisas que ora damos tanto valor. Coisas que talvez tomam o coração, a mente e a vida das pessoas. Talvez que nos desgastam, pesam, atribulam, trazem ainda mais sofrimento para nós. Diante da morte, a gente vê que de fato nada é mais importante que Jesus. Nós também percebendo essas verdades, esta realidade, podemos também dizer assim, puxa, agora viver a partir de Cristo é uma outra realidade. A vida tem sentido, tem fundamento. Nós vivemos com o rumo certo. E é um desafio para nós, portanto, também, assim como o apóstolo Paulo tinha com um chamado especial de Deus, como apóstolo, levar a mensagem do Evangelho para todos os povos. Mas esse é um desafio para nós também, continuamente, para as pessoas que amamos. Para os nossos amigos, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Precisamos, de fato, anunciar o Evangelho. Sermos os instrumentos de Deus para que mais pessoas possam ouvir aquilo que realmente mais importa. Aquilo que é o mais importante. E queremos anunciar o Evangelho com palavras e com a nossa vida, motivados justamente no amor e na graça de Deus. Somos beneficiários de certezas maravilhosas e queremos ser instrumentos em todos os dias e momentos, onde estivermos, para que mais pessoas pelo Espírito Santo possam crer e viver também essas certezas. O apóstolo Paulo fala dos interesses das pessoas a hora em anunciar o Evangelho, ou levando a mensagem. Vemos que de fato, infelizmente, muitos têm interesses egoístas, humanos. Mas o apóstolo Paulo disse, o importante é que o Evangelho esteja sendo anunciado, que a palavra seja semeada, para que mais pessoas creiam e venham a ser salvas. E nós, fortalecidos na fé, possamos seguir corajosamente, vivendo como filhos de Deus, como povo de Deus e servindo aos seus santos propósitos. Que pelo Espírito Santo nós possamos permanecer unidos em Cristo, firmes e unidos, também uns com os outros, não tendo medo, sendo corajosos, porque é Deus quem nos dá a vitória e está junto de nós, e é um privilégio ser filho de Deus e servir a Deus como seus filhos, como seu povo, nessas certezas tão bonitas. Por vezes, enfrentaremos momentos difíceis, como também o apóstolo Paulo viveu. Foi perseguido, preso por causa do Evangelho. Ora, podemos sofrer desprezos, talvez, quem sabe, perseguições diretas ou indiretas. Também aqui no nosso contexto, talvez nos princípios, conceitos, valores, modo de vida. Enfim, pelas verdades que ora anunciamos e que, como instrumentos de Deus, também apontamos. Mas podemos seguir corajosamente, certos de que Deus sempre está conosco. E o que mais importa é Jesus. Jesus é tudo. Por quê?
desta terra, dessa pátria chamada Brasil, sabemos que somos passageiros. Desse nosso estado que talvez tanto nos orgulha e traz satisfação, o Rio Grande do Sul, sabemos que aqui somos passageiros e não temos morada permanente. Por mais motivos que tenhamos para agradecer sempre a Deus, o maior motivo sempre será Jesus. O sentido, o fundamento, o rumo certo para a nossa vida. E a partir do qual podemos dizer, olha, a vida aqui de fato é Cristo. Meu viver é Cristo. Morrer é lucro. Ou seja, o céu é melhor. Aqui vivemos coisas maravilhosas, muito mais grandiosas. Nós viveremos lá no céu, na eternidade, com nosso Deus. Nada poderá se comparar. E como será maravilhoso estarmos juntos lá, nessa festa, vivendo a alegria eterna da presença de Deus e juntos no amor e na graça de Deus lá, festejando para sempre essa nova realidade, longe do pecado e das suas consequências, sem mais possibilidade de cairmos, sofrermos, sem mais a morte, porque ali sim já terá se cumprida a promessa. Onde está a morte, a tua vitória? Porque em Cristo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Graças dou pelo Rio Grande e este povo que o criou, que vencendo muitas lutas, este solo conquistou. Olhe Deus para esta terra, que seus filhos com amor distribuam sem demora o Evangelho do Senhor. Graças pelo sol tão lindo, pelos campos naturais, o imenso azul celeste, quero-queros e pardais, pelo trigo e pela soja, o celeiro do país. Olhe Deus para esta terra e a tornes mais feliz. Graças damos pela vida que passamos neste chão. Graças pela tua igreja e por esta comunhão. Meus irmãos, oremos muito. coragem e visão para levar o nosso estado à perfeita salvação. Seguimos neste momento conforme a projeção. E no momento das intercessões, então especiais, pedidos especiais, incluiremos também os vários enfermos que temos na congregação, os enlutados. Também queremos orar pelos aniversariantes, queremos orar por aqueles atribulados de uma e de outra forma. Oremos conforme segue, o oficiante e congregação. Onipotente Deus e Pai, que criaste o céu e a terra, As tuas obras são incontáveis.
e a tua misericórdia nunca tem fim. Estás em todos os lugares. Estás aqui neste lugar. Estás em nossos corações e mentes. Nós te louvamos, ó Deus bondoso, Porque tu nos deste esse dia e esta hora para o culto. porque tivemos a oportunidade de confessar os nossos pecados e receber teu perdão. Porque tivemos a oportunidade de ouvir a pregação de tua palavra e te render louvor. Nós te agradecemos, ó Deus misericordioso, Pelas bênçãos de ordem espiritual que tu nos concedeste e que são necessárias para a preservação de nossa fé. pelas bênçãos de ordem material que tu nos concedeste e que são necessárias para a preservação da vida corporal. Nós te bendizemos, ó Deus eterno. Nós te louvamos e te rendemos graças pelo Rio Grande do Sul. Te pedimos que abençoes o nosso Estado, as autoridades e o seu povo. E te rogamos que pelo teu Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça, a fim de, pelo exemplo de Jesus, glorifiquemos o teu santo nome por palavras e atitudes, que motivados pelo teu amor, possamos cada vez mais viver de acordo com o Evangelho. Que pelo teu Espírito Santo nos motive a uma vida de testemunho e serviço no lar, em tua igreja e na sociedade. Nós te suplicamos, ó Deus fiel, que olhes com compaixão para as pessoas enfermas, necessitadas, rejeitadas, oprimidas, desanimadas ou desesperançosas. Reergue-as segundo a tua divina Sabedoria e amor. Senhor, de forma especial, queremos te pedir por todos os enfermos, teus filhos no mundo. Mas destacamos aqui também membros aqui desta tua família da fé, a Cristo aqui de Lajeado. Te pedimos pela Noêmia Bangeman, tu sabes do seu estado de saúde. Enfim, Senhor, pedimos pelo seu restabelecimento. Também, ó Deus, nós te louvamos pelo que já fizeste, pelo Senhor Oscar Hirt, pela sua boa melhora. Continues cuidando dele. Assim, Senhor, te louvamos também pela presença na vida de Silvana Schwingel, a mãe de Dona Lourdes Wildner. Continues ao lado da Silvana e os seus queridos. Da mesma forma, ó Deus, te pedimos por Hilga Schnack, esteja com ela em todos os dias e momentos. Da mesma forma, o Senhor Romaldo Goetz, tu sabes da sua luta dia a dia diante da fragilidade com relação à saúde. Continua cuidando dele. Também, ó Deus, neste momento te pedimos ainda pelo Vitor Manuel da Silva Ávila. Tu sabes da situação dele, da vida dele. Enfim, Senhor, a vida dele está nas tuas mãos. Se assim tu quiseres que ele venha ao pleno restabelecimento. Ao mencionar estes enfermos, também te pedimos por todos os demais. Nesse momento também, de forma especial, nós te rogamos, esteja também com a Cleia Eberhardt, esteja com ela em todos os dias, na tua graça e no teu amor. A fortaleça e dirija também dia a dia na sua luta, que não lhe falte o ânimo, a coragem e a força, ó querido Deus. Também nesse momento lembramos todos os enlutados de Olivia Eberhardt, de Gilberto Leblein, também do seu Elmo Reinheimer, que tu achaste por bem levar no dia de ontem desta vida para a eternidade. Esteja com essa família atribulada, bem como todas as demais que sentem pesar pela partida dos seus queridos. Enfim, Senhor, quando chegar a nossa hora, que possamos estar em Cristo e preparados para a hora não anunciada da nossa partida. Queremos também nesse momento te agradecer por tudo que fizeste pelos aniversariantes da semana que chega ao seu final e também pelos aniversariantes da próxima semana, teus filhos. E te rogamos os continues abençoando na tua graça e grande amor. Também, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tens feito pelos
casais que aniversariam também com relação ao seu casamento. Muito especialmente, te louvamos pelo que já fizeste pelo Marcelo, pela Márcia Weiler. E te rogamos os continues abençoando, assim como tu tens feito. Senhor, tu sabes também aqui de cada um de nós que participa desse culto. Tu sabes da nossa vida, das ansiedades, das preocupações e sonhos. Colocamos tudo diante de ti. Também, Senhor, olhe especialmente para os atribulados com essa calamidade aqui no Vale do Taquari e por todas que têm acontecido pelo mundo. Os teus filhos, o teu povo. Aqui pensamos em todos os enlutados também, especialmente aqueles que procuram seus entes queridos que desapareceram entre meio a essa enxurrada. Olha também para aqueles que perderam a sua casa, os seus bens. Alguns perderam a sua saúde, as suas condições de vida, o seu sustento. Não os desampares, mas que possam seguir com fé e esperança e que logo no teu amor e graça possam seguir e assim viverem a vida e recebendo pelo seu trabalho os frutos necessários para viverem e serem felizes. Enfim, Senhor, cuida do teu povo atribulado. Também te pedimos, preserva e edifica a tua igreja entre nós. Dá-nos pastores e mestres fiéis, que com ousadia e poder anunciem a palavra da verdade, e que todos nós busquemos os melhores dons para a edificação da tua igreja. Concede paz à cidade, ao Estado e ao país. Assiste a todos que sofrem com a guerra. Ajuda-nos a promover a vida humana, contribuir para um mundo melhor, mais fraterno e cristão. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes nesse momento de encontro com o Senhor Jesus Cristo, que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, com seu corpo e sangue, mediante a palavra, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, trazendo o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Conforme o costume da congregação, participam instrumentistas e apoiadores primeiramente, depois a congregação em duas fileiras. E durante a distribuição, cantaremos os hinos que vão sendo projetados. Pode se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus,
dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, homem, reinar aqui, tu rei dos reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau,
toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos orar conforme segue. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar da Santa Ceia para a certeza da nossa salvação e do perdão que tu nos concedes por meio de Jesus Cristo. Te pedimos que fortaleças a nossa fé por meio desse sacramento, nos des força para amar o nosso próximo e nos leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Sigam com Jesus e sigam bem, com as certezas que só Jesus pode dar nesta vida e para a eternidade. Em Jesus a vida tem sentido. Vida que é vida acontece com Jesus, onde sabemos que um dia estaremos no céu, que é muito melhor. Uma pequena lembrança, boa noite a todos. Hoje o pastor orou pelos aniversariantes da semana e ontem ele estava de aniversário. Então eu quero convidar a Eliane, que ela vem aqui trazer uma pequena lembrança da congregação. Enquanto isso, Bruno, puxa um parabéns a você. Vamos cantar, pastor? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus permita que o Senhor tenha muitos anos de vida, com saúde, bênçãos, a ti, a tua família, e se possível muitos anos aqui conosco também. Então, eu levo a ti um abraço, que é o abraço da congregação. Muito obrigado, pastor. Amém, muito obrigado, gente. Não precisava nada, não. Obrigadão. Os que ganham um presente, o ideal é abrir ele, né? Opa! Então tá bom. Isso aí, né? Vamos dormir mais bonito agora, né? Então muito obrigado, gente. Obrigado de coração. Sigam com Jesus, sigam bem. Um abraço também a todos os aniversariantes aí, também da congregação, e são muitos, né? Da semana passada, da próxima. Que Deus continue abençoando a cada um. Cumprimento a todos na saída.